Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Vou conversar com o Renato Brizola, ele é General Manager da América Latina da Copa. Puxa, Brizola, que legal poder conversar com você. Eu conhecia superficialmente a empresa, tem muita coisa bacana para a gente trazer aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Xandão. É um prazer aqui conversar com você, nesse Papo Fácil, contar um pouquinho para o pessoal quem é a Copa, o que estamos fazendo aqui, né? Quais as nossas pretensões, enfim, vai ser um papo muito legal. Obrigado, viu? Não, com certeza. Eu vou pedir para a gente começar, você contando um pouquinho da origem da empresa. É uma empresa, ela não é de ontem, mas também não é uma empresa tão antiga, está com muito dinamismo, enfim. Vamos começar contando um pouco da história e aí vamos falar também depois da Copa no Brasil e tantas coisas bacanas que vocês estão fazendo. Tá legal, claro. A Copa ela é uma empresa do Vale do Silício, né? Nossa matriz fica em São Mateus, lá na Califórnia. Ela foi fundada em 2006, então, como você comentou, nós somos uma jovem empresa, mas com uma pegada muito forte de transformação digital, uma empresa que já nasceu o Software as a Service, né? Já nasceu o SaaS, que traz uma característica para a gente de uma obsessão muito grande pelo sucesso dos nossos clientes, porque isso significa a nossa sobrevivência, basicamente, né? Assim, é uma empresa que já atua globalmente, né? É uma empresa que tem uma atuação global, clientes globais, mas também tem uma forte presença aqui na América Latina. Eu estou aqui há 1 ano e meio, Xandó, então assim, minha jornada aqui não tão recente, mas também não tem tanto tempo, né? Antes daqui eu estive na Salesforce por mais de 5 anos, cheguei a liderar a operação aqui no Brasil. Antes disso, o SAP, Microsoft, então já estou um bom tempo nesse mercado. E o que me trouxe também para a Copa, que me agrada, que me entusiasma, é o momento que a gente vive, né? É um momento de crescimento, um momento de construção, bastante mão na massa, da qual eu aprendi a gostar. E outras, muito a própria cultura, uma cultura muito moderna, muito colaborativa, muito inclusiva, né? Os valores muito claros, né? Do sucesso do nosso cliente, trazendo resultado, mas com obsessão na excelência, né? de execução. Então, puxa vida. Não, é muito interessante, até porque, como de uns tempos para cá, as empresas que estão se destacando são exatamente da nova economia, toda essa área digital, atividades como serviço, né? Agora, para quem está nos vendo e ainda não realizou, o segmento da Copa é um segmento de extrema importância, que é de difícil administração de uma forma tradicional pelas empresas, que é a gestão de compra, suprimento, despesa. Comenta um pouquinho mais sobre o segmento em si, que isso é bem importante. Essa é uma categoria que ela vem se divulgando, vem sendo cada vez mais conhecida, mas ainda não é tão conhecida, como a gente tem segmento de RP, segmento de CRM. Nosso segmento é o BSM, né, que em inglês significa Business Spend Management, que é toda a parte de gastos corporativos, né, que a empresa tem. Então, isso cobre toda a área de suprimentos, compras, relação com fornecedor. Aliás, até eu comentei com você que eu vim da Salesforce, ou seja, eu estava de um lado do balcão, gestão de venda, né, gestão de clientes, e vim para o outro lado, gestão de fornecedor, parte de compra, supply chain e suprimentos, né? Então, esse é o que a gente se posiciona dessa forma, porque nós somos uma empresa de nicho, uma empresa especializada, né? Onde a gente entende que nós somos os melhores amigos dos ERPs, né? Que a gente conecta com os ERPs e a gente extrai o melhor para essa área, né? Com as nossas soluções voltadas para isso. Aliás, foi interessante você ter citado os ERPs, porque faz parte dentro dos módulos funcionais do ERP gestão de compras. Só que, claro, eles não têm como ter toda a expertise ou toda a abrangência. Tanto é que a Copa é um baita sistema só para fazer isso, né? Então, essa necessidade de, ou eventualmente substituir essa gestão de alguns ERPs mais conhecidos ou menos conhecidos é algo recorrente, né? Você até comentou um caso de empresas aí que tem vários ERPs e que precisaram integrar. Como é que é isso? Exato, e isso vem
movimento, nossa semelhança com a Salesforce é muito grande, né? Da mesma forma que no mercado de CRM existia um dominante, mas que era uma solução que não estava tão atualizada, vamos dizer assim, né? Ela abriu espaço para chegar a uma solução muito mais amigável, que é o nosso caso para essa área de suprimentos, tá? E ela é amigável tanto do ponto de vista de usabilidade, mas também de tecnologia, né? Então, a gente tem o caso da Sanofi, que é uma farmacêutica gigantesca, e eles tinham mais de 18 ERPs diferentes, né, distintos globalmente, e que conseguimos integrar tudo isso num Coupa só em menos de um ano, né, menos de 12 meses, uns 10 meses de projeto. Então, essa facilidade, seja de tecnologia, e entenda aqui, né, os meus amigos CIOs, meus amigos de tecnologia, não entendam que eu estou falando que é fácil integrar com qualquer tipo de sistema, de tecnologia. A gente sabe dos desafios, mas a gente consegue ter uma plataforma tecnológica também que facilita essas integrações, tá? Então, todos os RPs de mercado, desde os líderes, a gente já tem muitos clientes que conseguem extrair o máximo deles utilizando uma solução especializada, né, como é o nosso caso. Bom, e eu entendo que um dos diferenciais que vocês têm é que tanto facilita ou alivia o caminho para quem vai consumir recursos dentro da empresa ou solicitar compras, como para quem administra, ou seja, a intenção aí é facilitar para as duas pontas dentro da empresa, né? A gente navega muito bem, a gente fala, o termo transformação digital ele está bastante comentado, né? Mas ele nada mais o fato de a gente ter sido forçado a ir para casa, trabalhar de casa. Então, a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional está cada vez mais, né, misturada de certa forma. E com isso, a gente, como profissional, muitas vezes a gente quer ter as mesmas experiências de como pessoa física, né, ou consumidor. E a gente consegue trazer essa experiência do B2C, né, que é do business to consumer, para o business to business, né? Então, essa facilidade, né, de você ter, no nosso caso, qualquer requisitante dentro da empresa que precisa comprar alguma coisa, qualquer coisa, ele tem uma barra, como os grandes e-commerce têm, né? Citar um cliente nosso que é a Amazon. Então, assim, você tem lá a barra, onde você vai lá e digita o que você precisa. Preciso comprar, sei lá, um notebook. Você coloca lá notebook e ele já carrega, ele já traz toda uma grade, né, um catálogo de notebooks que ele pode comprar. E, obviamente, que não é aleatório. Obviamente que esses notebooks são notebooks que já foram feitos contratos anteriormente. E o requisitante, para ele, isso é transparente, né, Xandó? E ele vai fazer o uso do quê? Gastar o dinheiro com a melhor eficiência possível da companhia. Porque ele vai usufruir de um contrato que já foi estabelecido. Isso, apesar de parecer óbvio, na prática a gente vê acontecendo não com tanta frequência, né? Então, essa facilidade de uso que a gente traz, né, do ponto de vista do usuário, do requisitante, ele traz um fenômeno que é o seguinte: o usuário ele usa a tecnologia, ou seja, a adoção. Então, com essa adoção, a gente tem muita informação, né? Tem muito dado, gera muito dado, que a gente transforma em informação para ser... E aí o ponto que você comentou, quem faz a gestão, né? A gestão ela só é bem sucedida se você conseguir ter informação, né? E aí você tem visibilidade, você tem controle. Então esse é um grande... Só que, só para concluir esse ponto da facilidade, a gente tem que entender que dentro desse ciclo tem o usuário requisitante, mas tem o usuário fornecedor, né? Quem fornece também. Então, sim, a gente traz essa facilidade para ele poder responder via e-mail, muitas coisas, não ter que ficar se logando, entrando no sistema. Então, a gente traz essa facilidade para o lado do fornecedor. A gente decidiu não cobrar nada, nenhum FII do fornecedor, porque a gente entende que se cobrar alguma coisa, isso vai retornar de alguma forma para o cliente, não tem almoço grátis. Então, a gente também tem uma cultura e uma forma de trabalhar muito aberta, seja com os clientes, seja com os próprios fornecedores. Não, isso é muito importante. Ficou muito claro, né, aí o ganha-ganha que existe, né? Agora, a área de suprimentos é uma área que é muito regulada dentro das empresas. Há uma série de regras, uma série de
parâmetros que têm que ser seguidos, enfim. E isso, imagino que ter uma utilização de um sistema que cuide disso, em termos de conformidade ou compliance, né, que é a palavra que se usa, é algo que facilita um bocado, né? Infelizmente, a gente está passando por um momento, não dá para falar que já está pós-pandemia, a gente está num momento melhor da pandemia, que não é novidade para ninguém, trouxe uma aceleração das empresas, ou as empresas foram forçadas a acelerar toda essa transformação em todas as áreas. E a área de suprimentos não foi diferente, até pelo contrário. Por quê? Com escassez de produto, né? Com risco de fornecedor, né? Ou de não entregar, ou risco financeiro. E cada vez mais as empresas, a gente tem muita empresa listada em bolsa, dessa necessidade de ter um compliance forte, isso, sem dúvida nenhuma, é uma das fortalezas da nossa solução. Tá? E o que me traz também, Xandó, um ponto que a gente percebe, as áreas de suprimento têm ganhado cada vez mais relevância e importância dentro das empresas. Né? Então, essa China dependência, várias coisas que a pandemia trouxe para a gente, essas alternativas de ter outros fornecedores, né, de ter outras opções, plano A, B e C, de fazer toda a parte de desenho de malha, de logística, para ter uma maior eficiência, uma maior performance, a gente acabou sendo, de certa forma, beneficiado com o momento atual, né, dessa necessidade, e a gente vê cada vez mais os Chief Procurement Officers, né, que é o termo em inglês, os heads dessas áreas de suprimento, serem cada vez... O que a gente traz, a gente tira muito a carga operacional, que você imagina, né, essas grandes empresas, a quantidade de itens de compra que acontece, quanto menos controle e visibilidade você tem, mais operacional você é. Então, o que a gente consegue trazer, e aí a gente pode falar de área de suprimentos 2.0, 3.0 ou 4.0, como você queira chamar, mas na verdade, trazer essa jornada para que essa área seja cada vez mais estratégica, né? E não tão bombeiro, né? Apagando aquele incêndio do dia a dia. Sabe que me chamou muito a atenção quando eu vi o site da Copa. Existe uma seção ali que mostra alguns exemplos de clientes, empresas de grande relevância. Eu até vou reproduzir aqui na hora da edição para vocês verem que esses clientes que eu estou falando. Se quiser comentar brevemente sobre alguns deles, mas tem um case recente aí de uma empresa bastante importante que virou a mesa aí e adotou a solução de vocês. Comenta um pouquinho sobre isso. A gente está muito feliz da Suzano, né, que é uma empresa que nos dá muito orgulho aqui no Brasil, né, pela relevância dela no segmento. Eles fizeram um processo bastante criterioso, bastante profundo, e apesar de eles terem um RP, que eles são usuários muito fortes dessa plataforma de RP, eles puderam perceber que a nossa solução, principalmente conversando com outros clientes nossos, eu digo sempre que a nossa maior base de crescimento, Xandó, é a nossa base de clientes satisfeitos. Então, a gente tem uma base de clientes muito satisfeitos com a nossa solução. Então, eles puderam perceber que exatamente isso que eu acabei de comentar, né? Que com a nossa solução eles podem ser mais estratégicos, com a nossa solução eles podem prestar um serviço melhor ao cliente interno deles, com a nossa solução eles podem ter mais insights, pode ter mais segurança, pode ter mais ganhos, enfim. A gente fez um trabalho aí ao longo de pouco mais de um ano com eles, e eles decidiram fechar essa parceria conosco, a gente está muito, muito contente com essa seleção. A gente tem clientes, por exemplo, no segmento clínico, a gente tem a Braskem, que também fazia a parte de compras muito baseada no RP deles, e eles multiplicaram a parte de eventos, né? Evento é cada compra que você tem que fazer um evento para fazer o sourcing, para ter cada vez mais, né, os savings, e faz RFP, RFI, faz os leilões. Então, eles saíram de centenas de eventos por mês para milhares de eventos por mês, utilizando a nossa solução. A gente tem alguns clientes globais, como eu falei da própria Sanofi, mas a gente tem Unilever, Procter & Gamble, BMW, Walmart. Então, realmente, a gente está num momento muito feliz, acelerando bastante. Aqui mesmo no Brasil, alguns outros nomes que a gente vai divulgando com o tempo, mas a gente fechou do setor financeiro, uma empresa muito relevante, de concessões.
o horizonte tem sido muito bom para a gente, Xandó. Tem sido muito bom. E eu vejo isso como um reflexo do sucesso de quem está usando, do sucesso da nossa base de clientes. Tá? Como dizia um amigo meu, quanto mais trabalho, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Sorte eu tenho, Claro, né? vocês acumulam aí essas competências todas, né? Inclusive pensando aqui nas grandes economias de escala que as empresas conseguem obter, porque ao contratar um serviço da Coupa, já vem dentro do porta-mala centenas de milhares de fornecedores. Você falou um número assim extraordinário do faturamento da plataforma no ano, enfim, só para a gente fechar, comenta sobre isso. Faturamento não, o movimento transacionado, né? Enfim, comenta um pouquinho sobre isso. Não, perfeito. Eu vejo essas duas alavancas. Eu comentei, né, os dois pilares do nosso diferencial. Um que eu comentei que é a facilidade de uso, né, que traz a adoção e isso, consequentemente, melhora muito dos KPIs, que, aliás, a gente sempre faz o nosso business case junto com os clientes antes, e só que esse business case não vai para a gaveta, ao contrário, ele vai para o sistema e, via sistema, ele consegue ver a evolução dos savings, né, da economia, a evolução dos contatos sob pedidos, a evolução de uma série de características de diversidade de fornecedor, porque a nossa solução ela é preparada para o ESG, né, de diminuição de pegada de carbono, enfim. Então, esse é um pilar. E o outro pilar que você comentou muito bem, a nossa plataforma, como ela é usada por milhares de clientes globalmente e tem milhões de fornecedores plugados nela, essa é uma plataforma que já transacionou mais de 3 trilhões de dólares. Então, assim, é muita informação, é muito dado, né? Que a gente gera informação através da nossa inteligência artificial plugada nessa plataforma. Óbvio que a gente respeita todo o sigilo de dados, né? A gente é compliance com isso, mas a gente consegue trazer muito benchmark com relação a isso. E essa mesma facilidade do B2C com B2B que eu te comentei, na hora do requisitante, né, escolher, é também na hora de escolher o próprio fornecedor. Então, assim, essa comunidade que a gente chama de comunidade inteligente, né, ela também dá as estrelinhas para esse fornecedor. Então, muitas vezes você não sabe, você tem insights, poxa, eu quero comprar algum tipo de ativo, seja direto ou indireto, mas será que tem outros fornecedores que eu não conheço? E você consegue fazer uma busca simples na plataforma, ou a própria plataforma consegue te dar insights. Então, essa outra característica dessa comunidade, que a gente, por ter esse volume também, a própria Coupa já faz contratos baseado nesse volume, né, que os clientes, na hora que eles adotam a nossa solução, eles já podem utilizar esse contrato já feito com grandes fornecedores, principalmente de material indireto. Né? Você ia me comentar alguma coisa, vou fazer uma pergunta. Não, assim, veio na minha cabeça o seguinte pensamento, permite comprar da chave de fenda à turbina, e você, aí com a turbina eu me lembrei de um caso, sei que você pode comentar, de compra de pneu de avião. Exato. A gente tem dois clientes, né, nossos, bastante conhecidos do setor de aviação, um é a United Airlines e a outra é a American Airlines. Obviamente que eles concorrem fortemente entre eles, principalmente no mercado americano, mas a linha de custos de pneu é uma linha que eles têm, mas não é nada tão estratégico para o negócio deles. Então, o que eles fizeram? Como eles são, tanto um quanto o outro, usam a nossa plataforma, são nossos clientes, eles se juntaram para fazer um bid juntos de pneu. E com isso, tanto um quanto o outro conseguiram diminuir o custo. Nessa época de pandemia, muitos clientes também se juntaram para comprar EPIs, para comprar álcool em gel, para comprar máscara. Então, a gente tem algumas rodadas de sourcing que a gente faz, que os clientes se juntam para ter uma compra mais eficiente, obviamente, se eles estão comprando junto. Olha, pessoal, o nosso tempo estourou já faz tempo, mas é que é um assunto eu acho tão legal. Passou tão rápido, Xandó. Passou tão rápido. Eu tenho um histórico profissional de ter trabalhado com o sistema, comentei brevemente com você, então eu vou ficando animado aqui, o tempo já foi. O que é um indicativo que a gente precisa voltar a falar um par de meses para frente, quem sabe já presencialmente em torno de uma mesa, tomando um café e gravando, que tal? Tomara. Não, em breve. Em breve.
Queria agradecer pela oportunidade. Para variar, eu sou o mais beneficiado aqui, aprendi um montão sobre a Copa, também sobre esse segmento BSM, que é uma coisa que eu não tinha tanta familiaridade, mas a gente vai voltar a conversar, com certeza. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Renato Brizola, General Manager América Latina da Copa. Permaneça bem, segure até essa nossa próxima conversa, Brizola. Até lá. Obrigado, Xandó. Muito obrigado pela participação. Um abraço.